Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, Jesus acolheu as multidões, falava-lhes sobre o reino de Deus e curava todos os que precisavam. À tarde, vinha chegando. Os 12 apóstolos aproximaram-se de Jesus e disseram: despede a multidão, para que possas ir aos povoados e campos vizinhos, procurar hospedagem e comida, pois estamos num lugar deserto. Mas Jesus disse: dá-lhes vós mesmos de comer. Eles responderam: só temos 5 pães e 2 peixes, a não ser que fôssemos comprar comida para toda essa gente. Estavam ali mais ou menos 5.000 homens. Mas Jesus disse aos discípulos: mandai o povo sentar-se em grupo de 50. Os discípulos assim fizeram e todos se sentaram. Então Jesus tomou os 5 pães e os 2 peixes, elevou os olhos para o céu, abençoou-os, partiu-os e os deu aos discípulos para distribuí-los à multidão. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E ainda foram recolhidos 12 cestos dos pedaços que sobraram. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje nós, católicos, estamos alegres, porque nós estamos celebrando a solenidade do Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo, de nosso Senhor Jesus Cristo. Só nós, católicos, comemoramos e fazemos esta celebração. Nós dizemos aqui no Brasil, por exemplo, existem tantas seitas por aí que dizem até que são cristãs, mas elas não acreditam na presença de Jesus na Eucaristia. Nós cremos, mas por que nós cremos? Porque Jesus falou simplesmente isso. Na última ceia, estando Jesus com os apóstolos, ele institui o sacramento da Eucaristia e o sacramento do sacerdócio, dizendo: isto é meu corpo, isto é meu sangue, fazei isso em memória de mim. Então, quando Jesus ele fala que aquele pão já não é mais pão, é o corpo dele, e aquele vinho já não é mais vinho, é o sangue dele, nós, católicos, nós cremos, porque Jesus falou, e nós não vamos questionar. No capítulo 6 do Evangelho de São João, quando tem o discurso do pão da vida, do pão do céu, Jesus vai falar justamente isso, que aquela comida é a verdadeira comida e aquela bebida é a verdadeira bebida. Que comida? O corpo dele. Que bebida? O sangue dele. É verdadeiro, não é falso. Não é uma simbologia, como, mais uma vez eu digo, infelizmente, as seitas que se dizem cristãs, elas negam a presença de Jesus. E aqui eu não estou falando mal deles, não, eu estou falando a verdade, porque se você perguntar para eles, eles vão dizer justamente isso. E nós temos hoje, no Evangelho, que é de São Lucas, capítulo 9, do versículo 11b até o 17, a multiplicação dos pães. Mas por que a multiplicação dos pães, sendo que hoje deveria ter, quem sabe, o Evangelho da instituição da Eucaristia? Mas por quê? Bem, primeiro porque nós estamos no ano C, e no ano C o Evangelho que é colocado na liturgia, nas solenidades, por exemplo, no domingo, é o Evangelho de São Lucas. E segundo, a multiplicação dos pães nos evangelhos é uma preparação para a Eucaristia. Então, quando nós lemos o Evangelho que fala da multiplicação dos pães, nós vemos ali o milagre que Jesus faz.
alimenta 5.000 pessoas. Tem um outro evangelista que vai dizer, sem contar as mulheres e as crianças, com 5 pães e 2 peixes. E Jesus multiplicou. Tomemos cuidado, meus irmãos, que tem alguns ensinamentos aí, até dentro da Igreja Católica, que estão dizendo que aquele momento foi um momento de fraternidade, que as pessoas todas estavam lá com os pães e foram distribuindo entre elas, partindo um pedaço de pão aqui, aí todo mundo foi alimentado. Isso é heresia, isso é mentira. Jesus multiplicou os 5 pães e os 2 peixes e alimentou 5.000 pessoas, sem contar as mulheres e as crianças. Alimentou 5.000 homens. E aí, depois dessa multiplicação dos pães, a igreja traz para nós como uma preparação para o entendimento do sacrifício da Santa Missa e da Eucaristia. Como? Vejam só o versículo 16. Lembrando que nós estamos no capítulo 9 do Evangelho de São Lucas. O versículo 16 diz assim: então Jesus tomou os cinco pães e os 2 peixes. Agora vejam, elevou os olhos para o céu, abençoou-os, partiu-os e os deu a seus discípulos para distribuí-los à multidão. Você lembra de quê? Na hora que eu estou dizendo, na hora que eu estou lendo o que está no Evangelho, Jesus pegou o pão, elevou os olhos para o céu, abençoou-os, partiu e os deu a seu discípulo para distribuí-lo. Você não está lembrando do sacrifício da Santa Missa? É ou não é verdade? Na hora da consagração, não é isso que nós sacerdotes fazemos? Nós pegamos o pão, abençoamos, ali vem a consagração, fazemos a oração, isto é meu corpo, isto é meu sangue, e damos depois para os fiéis se alimentar. Na oração eucarística, a número 1, lá vai nos trazer o que o Evangelho diz. Ele elevou os olhos para o céu. Ali diz assim, ele pegou o pão com as suas mãos abençoadas e pronunciou aquelas palavras, e depois que pronuncia aquelas palavras, ele apresenta. Quando o padre eleva, já não é mais pão, é o corpo do Senhor. Quando ele eleva o cálice, dentro do cálice já não tem mais vinho, o que tem no cálice é o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na primeira leitura hoje da carta aos Coríntios, que é o capítulo 11, do versículo 23 até o 26, nós vemos ali Paulo falando justamente desse momento maravilhoso que é o sacrifício da Santa Missa. São Paulo vai dizer assim: irmãos, o que eu recebi do Senhor foi isso que eu vos transmiti. Na noite em que foi entregue, lembre-se da noite, aquela noite, na quinta-feira santa, a última ceia. O Senhor Jesus tomou o pão e depois de dar graças, partiu. Lembre-se do Evangelho, Jesus partiu o pão e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazer isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, ele tomou também o cálice e disse: este cálice é a nova aliança em meu sangue. Todas as vezes que dele beberdes, fazer isto em memória de mim. Foi o que Jesus falou naquela noite da quinta-feira. Todas as vezes, de fato, que comerdes deste pão e beberdes deste cálice,
Estarei proclamando a morte do Senhor até que Ele venha. São Paulo está dizendo que, a partir desse momento, até Jesus voltar, o sacrifício da Santa Missa não pode acabar de maneira nenhuma. É por isso que nós, católicos, no domingo, nós celebramos o sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo e também durante toda a semana. Não para. O sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo é perpétuo. Nós somos alimentados com o corpo e o sangue do Senhor. A festa de hoje é uma festa que coloca em destaque quem? A Eucaristia. É o único dia que liturgicamente a igreja celebra a procissão do corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. Aí nós vemos nas paróquias, o pessoal faz aqueles tapetes e ali o sacerdote ou o diácono vai levando o nosso Senhor Jesus Cristo para testemunhar para o mundo que ali não é um pedaço de pão, é o corpo do Senhor, é o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. No dia de hoje é até feriado para que você não venha a faltar. Quem falta à missa no dia de hoje está incorrendo em pecado grave, em pecado mortal. É por isso que a quinta-feira de Corpus Christi é um dia de feriado para que todos nós católicos possamos participar do sacrifício da Santa Missa e depois nós saímos em procissão. Em procissão, mostrando, proclamando para o mundo que quem está presente ali na Eucaristia é nosso Senhor Jesus Cristo. Na história, nós vemos um sacerdote que, infelizmente, ele caiu na tentação de não acreditar na presença de Jesus, mas foi uma tentação. Não é que ele queria, ele foi tentado. E depois, na hora que ele consagrou o pão e consagrou o vinho, naquele momento começou a sair sangue da hóstia consagrada. Foi levado para o bispo e quando o bispo viu, ele disse: Corpus Christi, corpo de Deus. E a partir daí, essa celebração vem acontecendo. Vamos celebrar hoje com muita alegria este dia maravilhoso, porque nós cremos na presença de Jesus na Eucaristia. E só os católicos creem. Por quê? Porque nosso Senhor disse. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua Mãe Maria Santíssima, e desça sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Corpus Christi.